Gente, um surto de catapora registrado semana passada numa escola de São Cristóvão, escola municipal, acendeu esse alerta. Nós falamos e acompanhamos a situação. Realmente trata-se de uma doença infecciosa, contagiosa, causada pelo vírus varicela zoster. A doença é marcada por lesões na pele, acompanhado por itens até intensa coceira. Realmente precisamos saber mais a respeito. Eu, aliás, vou até falar aqui para o doutor, quando eu tive isso quando era criança, o nosso doutor Matheus Dotti, deixa eu já conversar com ele aqui, vamos trazê-lo aqui. Ei, doutor, seja muito bem-vindo, doutor Matheus, muito obrigado pela presença. Tudo bem contigo? Tudo bem. Bom dia para todos. Muito obrigado. Sabe o que eu vou te contar? Eu, quando era criança, eu tive essa doença. Eu fiquei apavorado quando vi na minha pele, rapaz. E aí surgiram aquele negócio, Serginho, aquela coisa na pele. Eu fiquei desesperado e corri até meio peladinho, né? Era pequenininho, tava pelado. Ai, mãe, que loucura. Aí chama muito a atenção e a própria criança se assusta, né, doutor? E coça bastante, né? Coça, né, rapaz? Bastante. Impressionante. A gente tá vendo ali as imagens, temos aqui também. O que são esses pontinhos aí, doutor Matheus, vermelhos? É uma característica da doença, né? Tá. Que é uma doença que a gente chama de doença exantemática da infância. É muito comum na exantemática, né? Que aparece na pele. Tá. É muito comum da infância, junto com a rubéola, com o sarampo. Graças a Deus, o sarampo, que é mais grave, está mais controlado, né? Não é erradicado, mais controlado no nosso país. Uhum. E essa doença, ela se caracteriza justamente por uma febrinha, mal-estar e essas lesões no corpo que são extremamente coça muito, são muito pruriginosas. Então começa em um cantinho, elas são umas bolinhas, viram umas casquinhas, coçam pra caramba, duram as 2 semanas. E infelizmente são doenças que são facilmente transmitidas, apesar de o quadro ser de pele, basicamente, a transmissão é via aérea. Então por isso que é tão fácil, o menino vai lá com as lesõezinhas pro colégio, passa para um colega, e às vezes chega em casa, né? Vai do colégio para casa, da casa vai para o outro. Aí já então, aí o que aconteceu justamente em São Cristóvão. Em São Cristóvão. Vamos para a pergunta aqui, a gente já fez uma introdução bacana. O Carlos Alberto Costa de Boquim, apenas criança pega catapora? Eu também tenho essa dúvida. Pega, doutor? Adulto? Carlos, boa pergunta. Normalmente é uma doença da infância, é uma doença que é mais comum pegar na faixa etária infantil. Certo. É uma doença vacinável, então a gente tem uma redução depois da introdução dessa vacina no Programa Nacional de Imunização, no início dos anos 2000, mas normalmente da infância. Infelizmente pode pegar em adulto, e em adulto, como o sistema imunológico é mais forte, geralmente é um quadro mais chato. Tá. No adulto tem mais lesão, o adulto fica mais combalido, não necessariamente fica mais grave, mas é um quadro mais chato, que coça mais. Então na criança é mais comum e geralmente tem formas mais brandas. Adultos podem pegar, e adultos que têm um problema de imunidade realmente são possíveis pacientes salvos também, tirando a pediatria, tirando os pacientes menores. Não sabia, não tinha essa informação, veja você. Cleiton Santana Marcos Freire, socorro. Todas as lesões da catapora deixam cicatriz? Também uma boa pergunta, também tinha essa dúvida. Acho que não, né, doutor? Algumas todo mundo que tem catapora já tem uma lesãozinha para chamar, que é minha marca aqui é minha cicatriz. Minha cicatriz. A minha tatuagemzinha aqui. É minha tatuagemzinha. Normalmente, Cleiton, não deixam tanta cicatriz, uma ou outra fica cicatriz. Tá. Raramente situações que ficam cicatrizes mais feias, mais deformantes, mas o normal é deixarem poucas cicatrizes, 1 ou 2 o episódio. E catapora normalmente só se pega uma vez, então a gente não tem esse problema de ficar com várias cicatrizes devido a vários quadros, né? Tá certo, doutor Matheus. A próxima pergunta é de Jane Santos, bairro Bugio, Aracaju. Em casos mais graves, quais complicações a catapora pode trazer para a saúde da gente, doutor Matheus? Diane, normalmente é um quadro, como eu falei, infantil, benigno, autolimitado, com 7, 14 dias a criança está bem, normalmente a criança não fica tão prostrada, é mais a coceira, só que algumas crianças e alguns pacientes que têm problema de imunidade, isso pode ganhar uma dimensão maior. Existem quadros graves, inclusive encefálicos, encefalite por catapora, que é gravíssimo. Existem quadros de pneumonia por catapora, que são casos muito graves, mas raramente isso acontece, geralmente com pacientes que têm problemas de imunidade. Então, o normal é não ter formas graves, mas elas podem acontecer, sobretudo em pacientes com imunidade comprometida. Imunidade comprometida, isso aí, doutor. Ana Carla Dias, do bairro Rosa Elze, lá em São Cristóvão. A pessoa pode pegar
você acabou de comentar aqui, ó. Pode pegar a doença mais de uma vez, ela, digamos assim, ela é quase autoimune se você você teve a primeira vez. Quase. Mas pode haver. Justamente, é aquela velha história da vacina. A vacina, ou pegar a catapora uma vez, eu normalmente não pego outra vez. Posso desenvolver outra vez? Pode. Geralmente isso não acontece com frequência. E quando acontece com formas mais frustras, ou seja, formas mais levinhas. Então, o paciente teve catapora na infância e na fase adulta tem um quadro parecido, mas muito brando. O normal é pegar uma vez e, em casos raros, se manifestar de forma bem branda. Mais raro. Beleza, doutor. Entendido. João Bosco Pinto, bairro Coroa do Bem, Aracaju. Como a doença é transmitida e como prevenir? O doutor até que já comentou aqui no início, mas é bom a gente salientar, né? João, a transmissão... O quadro é um quadro cutâneo. Então, a primeira coisa que a gente pensa, não vou pegar porque se eu topar, eu pego. A transmissão topando nas lesões. As lesões têm um vírus, só que a grande forma de transmissão é via aérea, tanto via aérea mais próxima quanto mais longe. Então, a forma de transmissão principal é por via aérea, por isso que a gente isola a pessoa, certo? Pelo aquele tempo, quando as lesões estão todas em casquinhas, que geralmente isso acontece lá para o 7º, 10º dia, o paciente deixa de transmitir, mas a transmissão é predominantemente via aérea. Claro que o contato íntimo com a mãe tomando contato com a criança, lavando, a mãe não teve, ela pode pegar pelo contato físico com as lesões, mas a transmissão principal é por via aérea. Por isso que é importante o isolamento desse paciente, certo? Então usar máscara, deixar a criancinha lá mais no quartozinho dela, evitar ir por colégio, que vai passar para os outros. Né? Justamente, o negócio é que, infelizmente, as lesões, a doença começa a ser transmissível 48 horas antes de aparecer as lesões. Então a criança está molinha, a virose vai para o colégio. Na verdade, a catapora já está transmitido e quando a gente vai tomar conta, a salinha já está toda pintada, né? Você tem que prestar atenção então, sim, né, doutor? Sim. Doutor Matheus, a Laura Magalhães é de Lagarto. É a partir do momento em que as feridas começam a secar que a catapora é mais transmitida? Dúvida da Laura. Laura, o contrário. Quando as lesões começam a secar por volta do 7º, 10º dia, é que as lesões deixam de transmitir. Então, aqueles primeiros 7 dias é aquele período crítico de transmissão, principalmente por via aérea, e quando a lesão começa a ficar sequinha, que geralmente a criança está bem melhor do ponto de vista clínico, que ela deixa de transmitir. Fechado. Tem mais perguntas, gente? Vamos lá. A Laura Magalhães, a gente já perguntou. Agora, Janaína Souza, da nossa querida cidade Barra dos Coqueiros. Gestantes, doutor Matheus, podem tomar a vacina contra a catapora? Também boa pergunta, né? Querida Janaína, a vacina disponível que a gente tem da catapora, que está lá no Programa Nacional de Imunização, nos 15 meses de idade, reforço aos 4 anos, que pode ser tomada no adulto também, em 2 doses, ela é formada por um vírus atenuado, então é um vírus vivo. Então, na gestação, que a imunidade geralmente está mais baixa, por causas, adequações do organismo ao bichinho que está na barriga, ele não é recomendável que você pode desenvolver a forma vacinal. Então, gestantes, a gente não indica nenhum tipo de vacina que seja formada por vírus que não estejam mortos, vírus vivos atenuados. Então, na gestante não é indicação a gente fazer antes da gestação, após a gestação é interessante, mas como é uma vacina de vírus vivo atenuado, não é recomendável naquele período de gestação ou necessariamente em pacientes que tenham imunidade comprometida naquele momento. Excelente colocação, até serviram de alerta, né, doutor Matheus? Para a gente fechar, agora temos Edson Santana de Itabaiana. Como tratar a doença? Boa pergunta também. Edson, a maioria dos casos são doenças que têm um curso dela lá por 10, 14, pior das hipóteses, 21 dias, e elas curam sozinhas sem maiores complicações. Vai ter coceira, a gente dá remédio para coceira, vai ter às vezes uma febrinha, a gente dá remédio para febre, mas normalmente não é necessário a gente usar nenhum remédio específico para tratar a catapora. É clássico a gente usar o permanganato, que é uma solução que fica azulada, que na verdade é um antisséptico, para as lesõezinhas não infectarem, ou usar um sabonetezinho antisséptico. Então, a maioria dos casos são abordagens que a gente chama de suporte. Tem febre, dá remédio para febre, tem coceira, dá remédio para coceira, lava bem. Em alguns casos mais graves, então lesões muito extensas,
complicações, como falei, cefalite, infecção respiratória pela varicela, a gente tem o remédio que é o aciclovir, mesmo da herpes. Afinal de contas, o herpes zoster é um vírus da família da herpes, certo? A gente pode precisar tratar, mas isso é a minoria dos casos. A maioria dos casos realmente são cuidados. Doutor Matheus, a sua contribuição sempre valiosa e como é importante, sempre falo aqui, viu, doutor? Esse quadro aqui é muito legal porque é essa prestação de serviço, o esclarecimento, como é bom a gente saber. Quando você sabe, você se previne, você se cuida e a coisa fica mais fácil também, até para esse controle, né, com relação a toda a nossa comunidade. Muito obrigado, doutor, pelo seu tempo para nós e um ótimo dia. Bom dia para você, bom dia para todos e todos tenham cuidado. Valeu, doutor. Obrigado, querido. Muito, muito legal. Eu sempre digo, mas ele vai falar de novo, porque eu aprendo muito também com esses grandes profissionais da medicina que nós temos aqui. Doutor Matheus, um forte abraço, querido.